Olá, humanizadas! Aqui quem fala é a Tamara Fontanella, host do podcast Humanizando Tech. E aqui é a Bruna Emerich, host do podcast. Sua participação ela é fundamental para o nosso projeto, então siga a gente aí no nosso podcast, no YouTube, TikTok, Instagram, Spotify. Curta aí os nossos vídeos, compartilhe com suas amigas, vamos juntas fortalecer aí essa comunidade de mulheres. Hoje falaremos sobre growth, uma área essencial dentro de empresas de tecnologia que mistura estratégia, inovação e experimentação para gerar crescimento sustentável. Vamos entender o que faz um profissional desta área, como o growth se estrutura dentro de empresas de tecnologia e quais competências são importantes para quem deseja seguir esse caminho. E a nossa convidada aqui de hoje é a Mariana, que é apaixonada por transformar ideias em produtos digitais e ajudar aí os negócios a crescer. Ela tem 17 anos de experiência em growth, marketing e inovação, com passagens por empresas como a B2W, Serasa e Noverde. E é formada também em propaganda e marketing pela ESPM, tem pós-graduação pela FGV e FIA e também é Cambridge, Bocconi e Vanderbilt. Ela hoje é Head de Growth na Afins e também empreende na Grow Minds. Consultoria, que é uma consultoria, né? A Grow Minds aí é uma consultoria que ela criou com a amiga Vanessa para apoiar as empresas na jornada digital. Paulista, que já morou no Rio e agora vive em Blumenau, Mariana está sempre em busca de qualidade de vida e não tem medo de mudanças. Mãe de 2 filhos e tutora de 2 cachorros, adora cozinhar e acredita que maternidade, carreira e inovação podem caminhar juntas, mesmo que de uma forma caótica às vezes. Mariana, bem-vinda ao nosso podcast Humanizando Tech. Obrigada, muito bom estar aqui, estou bastante feliz em participar do bate-papo e ajudar outras mulheres a transformar em carreiras. Legal, Mari. A gente vai começar aqui com uma pergunta que às vezes é bem básica, mas eu tenho certeza que vai, assim, clarear aí para muita gente, né? Então, o que faz aí um profissional que trabalha com growth? Bom, então, um profissional de growth, ele é, pela metodologia, uma pessoa que vai olhar todo o ciclo de vida do cliente. Então, ele vai olhar desde a aquisição, ativação, rentabilização, reativação, e até como ele faz para ter referências, pensando como ele cresce o resultado cada vez mais. Já na prática, o profissional de growth é uma pessoa que é 100% voltada a dados e voltado não só na visão de eu consigo analisar e interpretar uma informação, mas é uma pessoa voltada à execução mesmo. Então, o que eu faço com essa informação? Como é que ela me ajuda a transformar o meu resultado e crescer sempre, continuamente, de forma sustentável? E aí isso implica em ter uma visão analítica, ser uma pessoa muito questionadora, muito curiosa, que é capaz de formular diversas hipóteses, experimentação, então às vezes, é quase um mini cientista dentro da empresa. Então você formula hipótese, coloca um pequeno grupo de teste, aprende, muitas vezes erra, tira o aprendizado daquilo, volta, coloca de novo e aí você vai conseguindo crescer e transformar. E isso é uma atividade que corre multidisciplinar, então como você vai olhar a jornada inteira de um usuário, de um cliente, você vai passar tudo que toca aquele cliente. Então, você vai olhar marketing, você vai olhar produto, você vai olhar UX, você vai olhar como é que é o ponto de venda, se for um trabalho mais físico, você vai olhar quais são as comunicações que eles estão recebendo. Então, eu acho bem, bem gostoso. É uma das áreas que eu mais gosto, né? Atuo há bastante tempo justamente porque eu acho bem divertido e dar essa visão sistêmica, assim, da empresa. Eu achei bem interessante o que tu trouxe, porque eu sou coordenadora de desenvolvimento e no meu time a gente trabalha muito com taxa B, que é um pouco do que tu falou, e a gente estrutura junto com o time de design, a gente tem pessoas também olhando para crescimento, acho que não é exatamente da forma que tu falou, mas tem alguém que está olhando ali, por isso que a gente faz esse taxa B. E aí eu trago uma dúvida para ti, como que se estrutura essa área de growth dentro das empresas? É diferente de empresa para empresa? Como que dentro de uma empresa de tecnologia, com base também nas experiências que tu teve, como que isso se estrutura? Aqui, eu gosto de pensar na área de growth, na verdade, na área não, eu gosto de pensar aqui no pilar de growth, não como uma área dentro de uma empresa, mas uma metodologia, um mindset que você vai construir dentro da empresa. E aí, na minha visão, e até pelas experiências, ele se comporta muito diferente conforme a maturidade da empresa. Então, e cultura também. Então, uma startup que tem uma cultura mais de experimentação, que está mais disposta a correr risco, talvez growth seja já, de fato,
um time que vai lá tocar, ele vai estar muito mais voltado em aquisição, porque ele precisa construir base ativa e ele vai colocar ali experimentação, vai trazer cliente, vai aprender para depois ele ir avançando no funil que eu falei no início ali, né? Como é que depois que eu trouxe a base, converti um primeiro cliente, eu vou vender mais produtos para ele, vou extrair mais valor desse cliente. Mas já numa empresa mais madura e que talvez está em outro estágio ali, growth talvez tenha que caminhar mais para um lado ali de atividades multidisciplinares que ocorrem em diferentes times que estão em busca de um objetivo. Então, hoje, no meu caso, na minha empresa, eu toco uma área de aquisição que é de crédito, onde a gente faz venda digital de cartão de crédito. E aí eu toco de forma multidisciplinar com pessoas do time de dados, pessoas do time de marketing, pessoas do time de crédito. Não é algo que só eu faço. É como se fosse um movimento que a gente vai trazendo outras pessoas, cada um com a sua especialidade, em busca de um objetivo, mas permeado por essa cultura de experimentação. Então, a gente testa grupos de risco ali para crédito, a gente entender quem é o cliente que vai trazer a melhor rentabilidade, faz testes ABs, que daí traz muito insumo, testa diferentes comunicações, estamos construindo posicionamento junto com o marketing. Então, eu gosto de pensar como, de fato, ele não é uma área dentro de uma organização, ele é uma cultura ali dentro da empresa. Então, assim, me deu a impressão que é bastante coisa baseada em dados mesmo, assim, né? Então, existe um objetivo que vocês têm ali para a empresa crescer, que pode ser em um monte de... Né? Pode ser, que nem você falou ali, de aquisição, pode ser para entender alguma melhor, né? Mas me deu a impressão que é tudo realmente baseado em dados, né? Quais são as competências que são importantes para quem quer trabalhar com growth? Assim, ter um conhecimento, por exemplo, realmente de análise de dados, ou isso acaba ficando com outra equipe, assim, né? Então, porque pelo que eu entendi, tu tá ali em todas as áreas, na verdade, né? Então, não quando a gente fala de cultura, não tem como dizer assim, eu vou fazer crescer. Tu vai precisar do time de marketing, porque não é você quem vai formar a campanha, você vai precisar do time de análise de dados pra gente entender, você vai precisar provavelmente ali de algum desenvolvimento pra gente fazer um teste AB e tudo mais, né? Então, são muitas habilidades, na verdade, você precisa de muita gente para conseguir fazer o crescer com todo, então é bem legal. Mas para quem trabalha com growth, o que seria uma habilidade ali essencial? Ou quais, né? Imagino que não é só uma. Eu acho que pela minha experiência, assim, e a forma como eu, né, como eu toco os times, a minha carreira sempre foi sobre construir áreas e formar áreas, né? Digitalizar empresas. Tirando a B2W, que já era nativa digital, todo o resto da minha carreira, que algumas principais, assim, acho que foi muito mais sobre a digitalização de processos muito tradicionais. E, então, não todo mundo nasceu sabendo fazer growth. Growth também é um conceito relativamente recente, assim. E quando você pega pessoas que estão começando carreira, ninguém sabe. Eu acho que ele tem, para você tocar, ser um bom profissional de growth, tem dois, né? Você pode olhar em duas óticas. Tem skills, que são os hard skills, as suas capacidades técnicas. E aí, aqui, para mim, são coisas que você consegue muito enriquecer consumindo, vamos dizer, metodologias de marketing, de produto, que é onde é a base do growth ali, para você olhar e entender funil de vendas, né? Então, dentro da sua empresa, existe algum funil de venda que você tem que dominar quais são as etapas e qual o objetivo que você tem que alcançar em cada um até você transformar ali um potencial cliente em cliente de fato. Então, você dominar como é que é de uma perspectiva de metodologia mesmo, esse funil vai te ajudar a tocar growth, né? Então, acho que esses conceitos muito de administração, de marketing, de produtos, eles podem ser uma boa base. Mas, para mim, acho que na minha visão, assim, onde está o grande skill ali que vai transformar são soft skills. Porque growth, ele precisa de pessoas que estão querendo aprender sempre. Então, mentalidades mais fixa, eu já sei isso, sempre foi assim, né? Que a gente tava falando, sempre foi assim, sempre toquei assim. Dificilmente você vai conseguir crescer, porque se você sempre fez da mesma forma, você sabe até onde você vai, mas como é que você dá o próximo salto se você não mudar o que você já faz hoje? Então, você ter a capacidade de, né, inovar, você pensar diferente, para você conseguir fazer isso, você precisa ser uma pessoa que está a fim de aprender.
E aí, aprender significa você mergulhar em temas, né, que não são do seu dia a dia. Então, a se aprofundar, olhar em coisas que, né, o time de crédito está fazendo, o time de tecnologia está fazendo, como é que funciona tal aplicação, por que ela é desse jeito, por que não dá para mudar de outra forma, quais são as features, quais são as reais capacidades, criar essas hipóteses, então pensar diferente. Precisa de uma visão analítica, e a analítica aqui eu sempre trago o ponto, não é só uma visão analítica de você conseguir olhar um gráfico, uma tabela e entender para onde está subindo, está crescendo, né? Eu brinco assim, não é só sobre por que a taxa de conversão caiu, é entender de fato, caiu, o que eu vou fazer para mudar, qual é a minha próxima ação, ou subiu, nossa, o que fez a taxa subir? Essa taxa eu consigo tornar ela escalável? Que daí o meu resultado, ao invés de ser só esse aumentinho aqui, ele vai ter um crescimento exponencial. Então, você, de fato, tem uma visão analítica voltada para a ação. E são, para mim, são soft skills. Isso você tem que mudar a sua forma de pensar, a sua mentalidade para você conseguir fazer. Eu falo que tá numa área de growth, tá numa área de experimentação. Acho que é muito mais sobre você, ao invés de ter as respostas, você fazer as perguntas certas. Então, eu gosto de pensar assim. Isso é bem legal, né? A gente sempre acaba caindo em soft skills, né? E é engraçado que quem olha de fora às vezes pensa, é tecnologia, então, né, a área de TI vai ter que, assim, o que mais domina é 90% hard skills, né? Que é algo que tu adquire realmente através de um livro, através de um curso, né? E 10% soft skills. E a gente vai percebendo, né, quando tu vira líder, mais ainda, né? Que para profissional de TI, para profissional de qualquer área, na verdade, soft skills conta demais, assim, né? Essa vontade de aprender sempre, conseguir se comunicar bem, trabalhar em equipe, certo? Que são realmente soft skills que, se tu não tem, é muito difícil tu crescer independente ali do papel, né? Sim. Falando um pouco da tua carreira, assim, né? Tu veio de uma área de marketing, de um momento de mercado que não existia produtos digitais da maneira que está hoje, acho que não existia tantos aplicativos também e maneiras de converter esses clientes, né? Tu acredita que essa tua construção dessa tua base te ajuda hoje no que tu faz hoje dentro da Afins? Ai, com certeza. Eu, na verdade, a minha carreira, assim, começou fortemente na B2W. E é até engraçado, porque a B2W é uma empresa nativa digital. Ela surgiu, foi um dos primeiros e-commerces no Brasil. E na época que eu entrei como trainee, era o maior e-commerce que tinha no Brasil. Participei da primeira Black Friday que teve no Brasil. Então, foi meu primeiro contato, assim, com o universo digital. E foi logo no início de carreira. Então, a curva de aprendizado foi enorme. Eu fiquei 7 anos, então foi bem uma escola na minha vida. E por ser uma das primeiras empresas digitais e por ser também varejo, ele tem um ritmo que é bem, bem maluco que varejo tem, né? Então, o varejo digital, ele já tinha naquela época, né? Lá, 2007, ele já tinha, assim, muitos dados, então a gente conseguia saber onde que o usuário está clicando, qual produto que ele está levando para o carrinho, qual produto ele tirou do carrinho, onde ele abandonou até pagar lá com cartão ou com boleto, o que ele comprou, o que ele compra todo mês, o que ele não compra. Tinha muita informação que a concorrência está fazendo, qual é o preço que a concorrência está fazendo. Isso a gente tinha, né, de hora em hora, era alimentado assim por um volume imenso de informações. E o foco ali no resultado, no varejo, ele é assim, na veia, né? Você tá 100% do tempo com um farol na sua cabeça ali, num painel, falando se você vai atingir sua meta ou não. Então, é um ambiente muito dinâmico. E acho que ali eu consegui construir, assim, pegar toda a minha base de performance. Então, essa visão de, se eu preciso atingir minha meta, eu preciso cada vez mais consumir coisas que vão me levar mais para perto dela. E aí que vem essa visão analítica, porque senão você vai ficar trabalhando sem foco nesse ritmo. Quanto mais insumo você tiver, mais na direção certa você vai, e vai onde que de fato faz diferença para você não perder tempo, né? Era uma meta diária ali. Então, acho que a B2W foi importante nessa construção. Mas, para mim, onde eu mergulhei mesmo dentro do universo de growth, e o universo de growth que eu trago é essa visão multidisciplinar. Foi em outra experiência depois, quando eu saí da B2W, que foi a Recovery, o grupo Recovery, que é uma empresa de recuperação de crédito, uma das maiores do Brasil. E eu fui lá para construir a área digital, porque até então ela tocava uma operação basicamente 100% tradicional.
E ali foi onde eu mergulhei de vez, porque eu tive que me aprofundar em temas que eu não tinha a menor noção, assim, era um universo totalmente diferente para mim. Então, desde quais são as informações que eu preciso ter num data lake para eu conseguir lá no final fazer um carrinho abandonado, que era uma coisa que eu fazia na B2W, assim. Eu programava uma campanha de carrinho abandonado, mas eu não sabia o que tinha por detrás daquilo, né? Toda a construção que foi feita para eu ter essa capacidade. Então, na Recovery, a gente construiu o site, construiu o WhatsApp Bot. Era um momento também que o mercado estava nessa transformação digital, todo mundo falava de omnichannel, era um termo super cool, né? Hoje em dia já nem faz sentido, mas era um termo que todo mundo usava. E ali que eu consegui me aprofundar, porque foi um ambiente que foi dado para mim muito espaço, ó, vamos começar pequeno. Eu não tinha nem time quando eu fui para lá, foi realmente para formar. E então foi dado espaço para eu ir tocando pequenininho, e crescendo, e crescendo, e crescendo. Eu saí de lá depois, eu já era um time de 30 pessoas que tocavam uma operação digital. E tocava também a operação do Itaú, junto lá, que toda a recuperação de atraso longo do Itaú era tocada pela Recovery também. Então era uma estrutura enorme. Mas acho que só foi possível isso porque era um espaço livre à experimentação. Então todo mundo conseguiu aprender e crescer bastante. Que legal, e é legal que provavelmente vocês viam resultados em números mesmo, assim, sabe? Tipo assim, trazer isso do tradicional para algo digital é realmente uma transformação em que provavelmente tinha ali algum objetivo, talvez diminuir a quantidade de pessoas devedoras, não sei, e trazendo, vendo que o Growth estava trazendo esse resultado, né? Deve ter sido bem marcante para ti. E uma mudança, né? Na verdade, eu achei bem diferente do teu primeiro papel ali na B2W, assim, totalmente diferente, né? Pareceu até bem, talvez, assim, duas áreas totalmente diferentes, né? Mas como é que foi essa transformação ali? Realmente eu queria entender um pouquinho mais do tipo, quanto diz tradicional seria do quê? Do tradicional pro digital ali? A gente está falando em pegar o caso da Recovery. Toda a operação de recuperação era feita por escritórios de cobrança que ligam ali para os clientes para negociar uma dívida. A gente fez uma transformação que foi, agora tem um site, o cliente pode chegar, porque muitas vezes a pessoa, ela mesma está procurando e ela fica confusa para onde ligar, não quer, né, tem vergonha. Ou às vezes ela simplesmente ninguém quer receber ligação, então fica desligando. Então, foi basicamente uma expansão de canais, uma estratégia de expansão de canais com comunicação. Então, vamos entender que é um cliente, vamos fazer uma régua de comunicação. E é engraçado porque é diferente do universo de e-commerce, mas a infraestrutura é a mesma. Então, tive que colocar basicamente a mesma metodologia que tinha de um e-commerce, olhar funil, olhar réguas de comunicação, carrinhos abandonados, canal. As mesmas soft skills, foco no resultado, trazer outras áreas para entender ali como é que a tecnologia está impactando. Então, por isso que eu falo que não necessariamente é uma área. Você consegue intercambiar assim, de diferentes produtos, serviços e até diferentes áreas, sabe? Não é uma pessoa que tem que ser formada em A para fazer growth. Mari, eu tô impressionada com as tuas qualidades e com a tua formação e com a tua trilha profissional para chegar onde tu estás hoje trabalhando com growth. Vamos pensar aqui em um profissional que não trabalhou com growth e não veio de marketing ou trabalhou com vendas. Essa pessoa poderia entrar no mercado de trabalho para trabalhar com growth? Sim, até por tudo que eu disse aqui, como eu falei, acho que growth ele requer muito mais de uma mentalidade assim de soft skill. Então, se ele tem uma cabeça que é voltada para o aprendizado, para a experimentação, que ele tem uma visão analítica, acho que pode entrar no universo de growth, né? Um designer, ele pode trazer uma visão do ponto de vista do cliente, da experiência do cliente. Ele pode propor diferentes jornadas ali, que vai ser super rico numa área de growth. Ele pode propor diferentes testes AB, de tela, enfim. Um desenvolvedor também pode trazer a visão ali de funcionalidades, de capacidades, que também vão fazer a diferença, principalmente quando a gente fala de um produto digital. Então, eu acho que não tem muito como eu falei, não tem muito uma área que quem veio dessa área pode tocar, tem que tocar growth, e quem não veio, acho que é muito mais sobre a sua capacidade assim de testar, de aprender,
de olhar as informações e ter uma ação em cima delas, assim. Mas hoje em dia existe um curso, por exemplo, eu quero ir aprender sobre esse assunto. Então, existe algum curso, algo bem específico para growth? Existe cursos, existe muitas comunidades, livros. É um tema bem alta hoje, porque eu acho que no fim das contas é onde as empresas mais têm a dificuldade de dar o próximo salto, né? Esse é crescimento constante e experimentação, porque o mercado ele muda bastante, é cada vez mais competitivo. Você ter na empresa uma organização que tem lá a sua capacidade de se tornar flexível e se adaptando, que é base ali em growth. Então tem bastante curso assim, que vai trazer, né? Como eu falei, vai trazer muito dessa parte de metodologia, de funil, de vendas, um pouco dos conceitos de produto, conceitos de marketing, né? Como é que você pensa nos 4Ps dentro do... porque é o que toca o cliente ali. Mas também é bom ter sempre o autodesenvolvimento ali. Então, participar de comunidades, né? Eu participo da comunidade Growth para Mulheres, Growth Hackers. Então, também te ajuda a conectar e ir aprendendo, que no fim das contas a conexão rola um aprendizado muito maior, né? Legal. Mari, com certeza essa experiência que tu acabou de comentar aqui com a gente agora da Recovery foi um marco aí, né, na tua vida. Mas conta aí pra gente algum outro momento também marcante que tu teve, não às vezes só de mudança de emprego, mas alguma situação, algum resultado, assim, que tu tenha, que tu lembra que tu falou, nossa, é isso aí, alguma coisa bem marcante, né, nesses 17 anos aí. Acho de momentos marcantes. A Recovery foi um dos principais, né, que lá eu realmente saí... Quando eu resolvi sair com a sensação de um legado. Então, tem um time, tem uma área aqui para tocar. A outra passagem, assim, que me marcou bastante foi na Noverde, porque daí eu fui para outro ambiente. Eu fui para um ambiente de startup. Então, e ali trouxe também uma visão legal, que startup normalmente são ecossistemas, assim, onde tem pouco dinheiro para investir. Então, os times são pequenos. São normalmente júniores, assim, né? Você não consegue contratar, vou trazer um diretor, um gerente, um coordenador, e aí tem uns analistas. Então, você tem normalmente lá o fundador da startup, né? O cofundador, tem um grupo de líder ali que vai trazer, né? De forma mais madura, madura que eu digo de senioridade mesmo, uma direção, e o resto da empresa é todo mundo meio que no mesmo pote. E mesmo o CEO, mesmo o fundador, todos eles estão num patamar de execução. Então, dentro de uma startup, a execução, você tem uma capacidade boa de execução, de priorização, faz muita diferença. E todo mundo é muito bom, geralmente, porque como são times pequenos, uma pessoa que destoa, ela prejudica bastante, ela faz bastante diferença ali na performance do negócio. E aí, a Noverde, acho que foi uma das... Foi a startup que eu passei e foi uma das empresas que eu mais gostei de trabalhar, porque tinha esse ambiente dinâmico. E startup, ela tem muito mais predisposição ao risco, porque ela tem que crescer muito mais rápido que as empresas mais maduras, só que ela não tem todo o investimento que uma empresa, né, vamos pensar numa fintech, assim, num banco digital que está nascendo, ele não tem todo o dinheiro que ele tem um Itaú ali para investir. Então, o que vai fazer ele andar mais rápido é se arriscar mais. E para você conseguir se arriscar mais, você tem que saber fazer isso de forma sustentável, né? Então, vou me arriscar, mas eu vou também aprender uma lição se eu errar, que vai me levar para cá. Então, você sempre tem uma governança enorme, assim, no que você está fazendo. E uma capacidade de priorização e execução também muito grande, porque você tem que decidir entre as milhares de coisas que você tem que fazer, qual é aquela coisa que vai mais trazer resultado, vai mais impactar o business, vai mais fazer diferença para o time e levar todo mundo na mesma direção. E isso foi muito bom na Noverde, porque, e aí olhando principalmente nesse contexto de growth, é como se quase a empresa inteira tivesse nesse mesmo... Todo mundo fosse growth ali dentro, estava todo mundo focado em crescer, mudar, né? A gente nasceu a empresa, em 5 anos a gente chegou a mais de 100 milhões de empréstimos concedidos, aí fez um M&A, então virou uma empresa gigante, foi vendida depois,
Mas foi uma construção, todo mundo se sentiu parte ali da empresa. Muito legal. Realmente, assim, essa tua experiência aí de startup é meio que assim, a gente pode arriscar muito porque a gente tem que ficar o tempo inteiro olhando o feedback daquilo ali para ficar mudando o barco sempre que precisar, né? Não é uma coisa assim tão planejada a longo prazo e é feedback constante, né? Isso aqui tá dando certo, vamos continuando. Então, realmente, eu imagino que é muito diferente, né, do que... Eu trabalhei já também numa startup e esse sentimento, ele é bem... são comemorações quase que diárias, realmente. Quando tu foi falando, eu fiquei pensando assim, realmente, era um feedback quase que o tempo inteiro para qualquer mudança, né? Muito legal, muito legal. E eu imagino que daí ali, realmente, é a cultura do growth e não a pessoa do growth, né? Exatamente, por isso que eu acho que eu gostei tanto, assim, porque tava todo mundo meio... numa mesma vibe, vamos dizer assim. Olhando pra tua carreira, Mari, tu tens bastante tempo de liderança também, né? Sim. O que tu enxerga do começo de quando tu se tornou líder pra agora, assim, da tua evolução? O que mudou, olhando pra esse mercado também de growth, assim, as pessoas que tu trabalha no dia a dia, essa questão também de trabalhar com produtos digitais, que tem uma grande mudança. Acho que olhando a carreira, assim, falando da minha evolução, desde quando eu me tornei líder de time, acho que em 2013, 2014, e venho, tendo diferentes oportunidades, mas sempre em cargos de liderança. Aí um primeiro, assim, de aprendizado, e uma das crenças, para mim o líder, ele é um líder que ele sempre está transacionando ali entre uma visão de gestão, de apontar a direção, mas de execução também. E execução, não estou falando aqui de nível atividade, mas ele entender, estar próximo ali do time que está, de fato, com a mão na massa, entender exatamente todo o contexto, todo o processo, essa visão sistêmica, porque hoje, na minha visão, um dos principais desafios de empresa é ter uma capacidade de boa execução. Você vê muita empresa com várias iniciativas legais e aí acaba que no meio do caminho elas atrasam, são projetos que atrasam, são projetos que não vão para frente. Às vezes, experimentações que você fez teste que foi muito legal e você não consegue fazer rollout porque você trava ali em capacidade, em execução. Então, um primeiro aprendizado é que, para mim, o líder, ele tá próximo do time, ele tá ali no meio, ele senta junto, né? Mesmo que seja online, que nem hoje eu trabalho remoto, eu não sento junto com o meu time, mas eu tô sempre em contato com ele, a gente, tá sempre com a telinha ligada ali, em várias agendas, assim, falando mesmo das atividades que a gente está executando, resultado, aprendendo. Então, ele tem que estar junto. E outro, assim, que eu vejo que mudei, e aí é onde eu vejo que eu mudei bastante, quando eu olho para trás, pensando na Mariana lá de 2013 para a Mariana de hoje, no início de carreira eu tinha muito medo de falar que eu não sei. Então, você tem aquela visão que agora eu sou gerente, preciso falar que, ficar quieta se eu não saber, não vou falar que não sei, não vou falar que preciso de ajuda, porque as pessoas esperam que eu saiba o que eu estou fazendo, para onde eu estou indo, que eu consiga tocar sozinho. E hoje eu vejo, depois de várias experiências assim, que essa vulnerabilidade, deixar isso transparecer pro time, ela inclusive ajuda a criar esse mindset que eu falo tanto aqui sobre crescimento. Porque como é que eu quero que meu time ele seja super aberto a aprender coisas novas, a crescer, a fazer perguntas, se eu vou ficar toda hora perto deles numa visão de, não, eu sei isso aqui, vamos pra cá, né? Então, se eu mostrar um lado mais vulnerável, se eu mostrar que eu não sei, que a gente vai aprender junto, se eu mostrar que a gente precisa de ajuda, então isso vai ajudar eles também a abrirem essas portas, derrubar essas barreiras e no fim todo mundo cresce junto. Então esse também é um aprendizado que eu tive assim bem importante. E essa vulnerabilidade ela pode ser, tanto ela não é você ser uma pessoa vulnerável ali, é você de fato mostrar quando você precisa de ajuda, mas não quer dizer que você vai também se esconder. Então que daí vem o terceiro aprendizado aqui, de ter uma capacidade de ser protagonista, de você se posicionar bem, então, não ter medo de falar, porque você vai ter medo de errar, mas você falar o que você pensa. Muitas vezes eu olho assim, no passado, alguns momentos de carreira,
pô, se eu tivesse me posicionado, levantado aquela hora e falado exatamente o que eu acreditava, poderia ter tido uma história diferente. E aí você fica, né? Você não quer errar porque você acha que eu tô numa cadeira que eu não posso errar, ou você tem medo de levar alguma resposta atravessada e aí você acaba ficando quieta, né? Não conheço, não domino tanto esse assunto, melhor eu ficar quieta. Mas às vezes é justamente a pergunta que você vai fazer que faz todo mundo refletir, pode ter uma visão diferente ou até você aprender com aquilo mesmo. Às vezes você faz a pergunta, tá errado, o seu ponto de vista, e você aprende, corrige. Então, acho que esses são os 3 principais pontos, assim, que eu aprendi. Legal, quanto mais tempo de carreira, acho que mais a gente aprende. Acho que é 1 ano e 3 meses na liderança e eu digo que é um aprendizado contínuo. Depende muito com quem você está lidando, qual é o momento do time, qual é a maturidade, tanto de idade daquelas pessoas, quanto de conhecimento mesmo técnico, né, de anos de profissão. Então, acho que o papel de liderança, e aí, te ouvindo falar desses 3 pontos, eu vejo que eles me ajudam também a me conectar muito com o meu time. Então, mostrar vulnerável, olha, não sei, mas estou aqui para aprender, estou disponível. Fazer as perguntas, não sei, não estou entendendo o que vocês estão falando, é sobre o quê? É X ou é Y? Também para direcionar. E aí, quando você pergunta, você vê que as outras pessoas estavam com a mesma dúvida e também não estavam entendendo. Então, eu vejo que esses pontos que você trouxe sobre aprendizado de liderança, eles são mega importantes para realmente para o nosso crescimento como líder e para o nosso crescimento de carreira como pessoa dentro de empresas aí dentro do mundo corporativo. E falando mais da tua carreira, indo aí para toda essa experiência que tu tem mais de 13 anos só de liderança e mais, né, enfim, todo o tempo que tu tens de carreira mesmo de mercado de trabalho. Existe algum momento que tu lembra, assim, que tu sentiu muito medo de tomar uma decisão, uma insegurança, algo nesse sentido? Acho que o momento que eu mais senti medo, assim, de carreira, que deve ser o que, pelo menos eu imagino, a maioria das mulheres sentem, que é a volta de licença maternidade. Aí, pra mim, né, minha primeira vez que saí de licença foi em 2015 e eu tinha acabado de virar gerente. Então, foi 6 meses depois, eu descobri que estava grávida. Então, aí foi aquele, meu Deus, e agora? Você tem vários medos nesse momento, né? Você tem o medo de não dar conta, que você vai, como é que eu vou agora, né? Tinha uma carga horária, você prioriza, né? Às vezes fica no trabalho até tarde, você tá num momento do trabalho diferente, você tá abraçando várias responsabilidades, e aí você fala, como é que eu vou dar conta? Aí o segundo medo é você virar uma estatística, né? Que infelizmente ainda tem muito lugar, que é, pô, eu volto e aí a empresa ficou lá 4 meses, 6 meses sem minha pessoa lá, agora ela vai falar que, pô, beleza, não precisamos mais de você. Então você fica com esse medo também. E medo das pessoas te verem diferente, tirarem projetos, porque elas acham que você está em outro momento e aí acabam diminuindo a sua capacidade ali. E passei por isso 2 vezes, né? Uma em 2015 e outra em 2022. Então, não é fácil, né? Acho que é bem difícil essa volta. Que me ajuda muito, assim, é ter uma rede de apoio. Então, eu falo que ninguém cria um filho sozinho, não é só mãe, pai. Tem toda uma rede de apoio que tem que funcionar para uma criança crescer, que passa por diversos órgãos da sociedade, né? O trabalho dos pais, a escola, amigos, vizinhos, família. Então, tem toda uma estrutura ali que tem que funcionar. E aí, criar uma rede de apoio de pessoas que eu confiava, que eu conhecia, para dar suporte. Né? Quando eu queria me dedicar mais ao trabalho, meu marido também me deixar viajar e ele conseguir cuidar de uma criança. Isso é importante, porque imagina se ele, não, isso é o trabalho da mulher. Então, ele conseguiu me dar espaço, né? Ele me deu espaço para eu poder me dedicar ao trabalho. Quando eu falar, agora eu vou focar aqui no trabalho, meus pais, me conectar com outras mulheres e abrir essa conversa no trabalho, que é outro ponto importante, que é engraçado. Quando eu volto lá para o meu início de carreira, era algo como se fosse... ninguém expõe essa fraqueza, sabe? E aí, quando você traz esse assunto, hoje em dia, você começa a falar disso abertamente, você provoca mudanças na empresa. Então, você conecta outras mulheres que estão todas passando pela mesma dificuldade e têm os mesmos medos. Então, você cria essa conexão, traz todo mundo para discutir como é que a gente pode se ajudar, como é que a gente pode... Você tem uma par minha que também vai
tá voltando agora de licença maternidade, como é que eu posso ajudar ela a fazer esse processo de forma mais fluida? Eu sei que ela vai precisar ir para casa mais cedo, ela tem um processo que ela vai... Como é que eu na minha cadeira, então, posso ajudar a ter um ambiente mais diverso, assim, para não ter esses medos. Então, mas olhando agora na minha carreira, acho que esses 2 momentos, que foram 2 vezes, são os que eu mais senti medo, que de fato é mais difícil, assim. Mas eles se concretizaram ou não? Porque hoje tu é head na Fins, né? Então... Não, todas as empresas que eu passei, tinha ambientes, assim, eu tive sempre líderes que foram super parceiros, né? Acho que eu conquistei também muito espaço, então sempre trabalhei, né? Isso é um propósito meu, assim, eu sempre trabalho de forma a ter tranquilidade, que eu tenho uma empregabilidade, que eu tenho governança nas coisas que eu estou fazendo, eu tenho confiança das pessoas que trabalham comigo. Então, meus líderes confiam em mim, meus colaboradores confiam em mim, meus funcionários, meus pares, porque eu acho que isso garante você também a poder, né, ter esse tempo que às vezes todo mundo precisa de algum tempo em algum momento. Então, sempre foi, graças a Deus, sempre muito, muito tranquila essas transições. Que bom, Mari. Tu tá há 17 anos, né, na área e tu já tá há 12 como líder, né? Então, na verdade, assim, tu virou líder bem rápido, assim, desde que entrou na área, né? Então, ali entre 4 e 5 anos, tu já se tornou líder. Esse também foi um momento ali de medo ou foi mais natural, assim, sabe? Foi porque talvez foi na No Verde ali que... Não, na Recovery, que daí tu foi criando a área e daí tu foi sendo a líder. Então, acaba sendo mais natural do que a mudança de posição ali. Eu estava nessa posição, eu vou para outra. Foi um momento de medo ou foi acontecendo de uma forma natural essa mudança para liderança? Foi um momento um pouco mais mais assustador. Até porque, né, normalmente, quando você atinge determinadas cadeiras, você começa a ter outras responsabilidades dentro da empresa, participar de outras agendas, o seu reporte muda, então antes você vai fazer um reporte, até dependendo do tamanho da empresa, né? Então, na época ali, antes eu fazia um reporte para gerente, aí agora eu era gerente, então meu reporte já era para o diretor, eu participava de uma reunião de Comex com outros diretores. Então você fala, putz, e agora? Eu vou falar com as pessoas grandes ali. Então, e isso vai precisar que você tenha. Que aí que eu falo que foi uma evolução, né? Nessa época, imagina, eu tava aprendendo ainda. Então, até como me posicionar, não me posicionava tão... Que nem aí que eu falo que se eu voltasse hoje no tempo, nossa, como seria diferente, né? Porque você faz parte, você vai construindo essa soft skill. Mas você começa a ter, você entra numa sala cheia de diretor, você é o gerente que acabou de virar gerente, aí você já fica meio com medo de falar. Mas por isso que eu trago muito isso acho que esse você não ter medo, ter essa liberdade, facilita muito a vida, assim. E até para você criar essas conexões, conseguir colocar seu ponto de vista, conseguir ter uma curva de maturidade ali profissional muito mais fluida do que, né, você ficar sempre numa visão mais hierárquica, assim. Quando a gente tá num lugar que é um ambiente seguro, isso realmente faz com que a gente consiga crescer muito mais rapidamente, né? Porque daí tu cria coragem pra ser quem tu é e botar à prova tudo que tu tem estudado e tudo mais, né? Tu foi falando assim, dava um pouco de medo e depois, me arrependo daquele momento que eu não me posicionei, né? Então, é bem, bem legal isso. E nessas empresas que tu passou, né? Como que é a estrutura tanto da tua liderança quanto das pessoas que reportam para ti? No sentido homem e mulher, como que é essa divisão? 50-50? Tem mais homens, mais mulheres? Normalmente sempre na V2W era bem 50-50, mas é engraçado porque geralmente esse 50-50 ele é muito na base, né? Então, quando você olha a minha estrutura até um cargo de coordenação, ainda se mantém muito 50-50. Onde não se mantém é quando você começa a subir para os cargos de liderança. Então, quando você vai para os cargos mais de gerentes, executivos, diretores, aí você vê um ambiente muito mais masculino, né? Normalmente, então, hoje, as empresas onde eu passei, elas têm esse 50-50, mas como eu falo, muito mais na base. E aí, quando você vai para cargos mais executivos,
a liderança é sempre mais masculina. Mas é algo que eu vejo que todas as empresas estão transformando isso, então é algo que eles buscam, o que eu acho muito bom, porque acho que essa diversidade de olhar, ela traz muito ganho, assim, né? Tira viés de dados, traz mais empatia, são formas de lideranças diferentes entre homens e mulheres, e são perspectivas diferentes até, né, dependendo do seu business de avaliador, do cliente final, como é que você vai entregar um serviço para ele. Então, são formas diferentes também de conduzir times, eu acho bem importante, mas ainda é um movimento que a gente tem que evoluir, né? Ainda nos cargos de liderança, geralmente, você vê muito mais homens do que mulheres. Mari, como que tu lida com maternidade, carreira e inovação? É caótico. Eu acho que, na verdade, assim, o primeiro ponto é entender que você não vai conseguir fazer tudo assim, dar conta de tudo. E aí, como eu falei, assim como as empresas têm que aprender que existe uma capacidade enorme de priorização para ela conseguir, né? As empresas são quase um ecossistema que nem a gente. Então, elas têm 1 milhão de projetos, 1 milhão de coisas e é tudo para ontem. E aí, o que faz ela mudar de resultado não é uma capacidade de priorizar e seguir um roadmap ali de trabalho que ela vai entregar, como ela vai entregar, né? A execução. Entendo que a maternidade aqui, essa conciliação funciona basicamente da mesma forma, né? Então, tenho claro para mim as coisas que eu consigo fazer, o que eu não consigo fazer, e não me frustro com não conseguir. Então, nem sempre eu vou conseguir olhar a agenda da minha filha todo dia e mandar o material escolar da manhã para ela que ela precisava. Pode ser que fique mais ou menos o lanche, talvez às vezes não vai sair do melhor lanche nutritivo da vida, mas é o que deu para fazer. Então, tento encarar dessa forma. Nem sempre é fácil. Muitas vezes é difícil conciliar agendas de trabalho, tá com os filhos, mas eu tento seguir o que para mim é uma regra que... Então, quando eu desligo do trabalho, eu vou me dedicar ali umas horas com meus filhos, brincar. Depois posso até retomar o trabalho, mas eu tenho que passar aquele tempo ali, eu que tenho que dar o jantar, eu que tenho que pôr eles na cama para eu ter um momento de conexão com eles e depois, se precisar, eu retomo o trabalho, não tem problema. Então, acho que é conseguir equilibrar, assim, sabendo que nem sempre tudo vai ser perfeito. E ajuda muito para mim, como eu falei, ter uma rede de apoio. Então, isso é fundamental, ninguém consegue fazer sozinho. Não acho que existe... Se você pensar, eu tenho aqui uma mãe, uma mulher sozinha, sem ajuda nenhuma, poxa, dificilmente ela não vai conseguir. Ela mal vai conseguir se dedicar 100% à maternidade de uma forma saudável, porque ninguém faz sozinho nada. Então, acho que trago muito isso também, reflito muito o meu papel como líder, assim, como é que eu crio esse ambiente mais diverso. Então, que nem a gente estava falando, as empresas têm muitas iniciativas ali de fazer vagas mais afirmativas para mulheres e tudo mais, mas como é que eu posso de fato fazer uma vaga afirmativa para mulher? Eu vou ter eu vou ter reuniões em horário que essa pessoa tem que estar lá com o filho, tem que levar a criança para a escola. Não adianta nada ter a vaga afirmativa se não deixa a mulher exercer aquela cadeira, né? Tô criando dificuldades. Então, eu tento trazer isso para o meu dia a dia também. Então, como eu sou líder, então minha capacidade de transformar alguma coisa, ela é grande, né? Tô numa cadeira que permite, então tento trazer isso no meu dia a dia com o meu time e ter essas rotinas que fiquem, né, com foco no trabalho e entrega, focar no resultado, mas que a gente consiga equilibrar uma qualidade de vida. Então, eu equilibrando a maternidade, meu autodesenvolvimento, meu time também, né, tem gente que está ainda fazendo a faculdade, então eles consigam concluir o curso, consigam aprender, consigam passar um tempo de qualidade também na vida pessoal ali deles. Sabe uma coisa que eu amei que tu falou? É que eu acho que o primeiro passo que a gente tem que ter é tirar esse sentimento de culpa, sabe? Então, tipo, você tem duas coisas ali para conciliar, mas mesmo que fosse uma só, que tu disse, mesmo uma mãe solo, que
é 100% dedicada à maternidade, ela também vai falhar. Qualquer pessoa falha, mesmo dedicada 100% a um único assunto. E não tem que ter um sentimento de culpa, tem que ter o sentimento de tipo, olha, eu dei o meu melhor, né? Que nem disse, não, às vezes não é o lanche mais nutritivo, né? Mas era o que dava, era o melhor que eu podia fazer naquele momento. Então, eu acho que assim, tu falou muita coisa legal e eu acho que esse é o primeiro passo pra realmente ter o sucesso. Tipo assim, como é que tu consegue conciliar, tirando um pouco esse sentimento de culpa ou de falha, ou focando nisso, né? Adorei. E me chamou muita atenção a questão de autoconhecimento. Então, o que pra mim são os meus negociáveis e os inegociáveis? Sim. Beleza, eu vou inegociável, eu preciso botar as crianças na cama. Eu posso trabalhar depois, mas eu vou exercer esse papel de mãe. Então, saber quais são os seus limites, o que pra ti funciona ou não, é super importante pra conseguir conciliar tudo junto, né? Mesmo que caótico em alguns momentos. Mas pra que você, no final do dia, chegue e fale assim, poxa, eu tô feliz com a minha vida e com o que eu tô fazendo, enfim. Exatamente. E aí vem de novo, né? Tudo que a gente falou. Para você ter essas condições assim na sua vida, vem muito de você se posicionar, de você ter claro ali para você o que é importante, o que você precisa para atingir seu resultado. E aí você cria a rotina e as regras do seu dia para você poder. Eu falo assim, eu não vejo muita diferença, eu não gosto de pensar a vida pessoal, a vida profissional, porque no fim você tá tudo meio que junto e misturado. Elas acontecem simultaneamente, você não desliga uma, vai pra outra e vice-versa, né? Então, se você pensar nisso como uma vida única, né, não essas diferenças, você cria essas regras e você consegue, de certa forma, sempre caótico, mas você consegue equilibrar e tocar as duas coisas e de forma divertida, assim, com uma certa leveza. Óbvio, vai ter momentos que vão ser mais pesados, mas você, no balanço geral, é uma vida leve, é uma coisa tranquila, que tem que ser, né? A gente está chegando aqui na parte final. Mari, uma das coisas que a gente quer saber é pedir para você compartilhar aí com as mulheres que querem trabalhar com growth, né? Quais são as suas dicas de materiais, cursos, pessoas para seguir, comunidade? Dá umas dicas aí pra gente. Como eu falei de comunidade, tem umas comunidades legais. Eu faço parte da Growth para mulheres, tem Growth Hackers Brasil, tem os livros. Acho que o primeiro livro que eu mais recomendo é o Mindset, que ele vai falar sobre essa mentalidade de crescimento. O livro Hooked, Growth Hacking. Então, acho que são ali, eu diria que são os três bases ali para você tocar os dois, o Growth Hacking e o Hooked, para você pegar a metodologia e Mindset, bem nessa parte do soft skill que a gente falou tanto aqui. E se conectar, então, trocar nas empresas. É engraçado, né, gente? Eu falei aqui que growth não é uma área. E acho que às vezes até você pensar no seu dia a dia, como é que você pode trazer esse contexto de experimentação, de você ter uma visão mais multidisciplinar para o seu dia a dia. Então, não tô numa área de growth, mas toco uma área de UX, ou toco uma área de design, sei lá, toco uma área de produto. O que eu posso testar aqui? O que eu posso colocar um pouco de parte do meu dia a dia para trazer um pouco de growth para ele? Se eu fizer um teste A/B, se eu fizer testes de hipóteses, consigo fazer uma visão mais interdisciplinar, trazer, sei lá, uma conversa com uma pessoa de outro time de marketing para repensar aqui o produto que eu estou desenhando. Então, acho que são coisas que vai te dar um caminho ali de growth, né, de crescimento, sem necessariamente você estar numa área disso. Adorei. E Mari, pra gente encerrar, a gente sempre gosta de finalizar com uma pergunta, que é: o que é sucesso para você? Bom, sucesso para mim, eu vejo duas dimensões, assim. Eu meço ele pelo tempo. Se eu consigo ter o tempo de qualidade e não tenho meu tempo, talvez eu usar uma expressão um pouco forte, mas vendido, assim, não tenho que fazer isso, tenho que terminar, não consigo tirar um minuto de folga de nada, porque eu preciso me dedicar ao trabalho, né? Não posso tirar férias. Então, você conseguir, que é aí que vem desse equilíbrio, né, de ser uma vida única, você conseguir tocar a sua vida profissional, se dedicar ao trabalho e, ao mesmo tempo, se divertir. Então, o trabalho ser um ambiente divertido para você fazer amigos reais no trabalho, você se autodesenvolver no trabalho, você ter tempo de... Agora eu vou pôr as crianças para dormir, agora eu vou na academia, agora...
Então, você ser dono do seu tempo mesmo e ter tempo de qualidade para você, para sua família, esse para mim é um viés de sucesso. Coisas que eu não abro mão, porque acho que a única coisa que a gente não compra na vida é tempo. Então, não importa o dinheiro que você tem, se você não tiver tempo para nada, não adianta muita coisa. E a segunda tem mais um viés ali mais pessoal mesmo, que é né, para mim, sucesso é eu saber que eu fiz diferença, deixei legados assim, então consegui, criei meus filhos, eles têm uma vida boa, eles são felizes, eles têm saúde, eles estão preparados para aprender, se autodesenvolver. Eu fiz diferença na vida dos meus familiares, da minha mãe, do meu marido. Fiz diferença por onde eu passei, eu consegui fazer pessoas crescerem, consegui transformar business, assim, ainda que, né, não preciso eu criar uma startup, mas eu consegui, por onde eu passei, eu consegui fazer diferença e deixar um legado ali de trabalho. Então, esse é o outro viés que para mim, é indicador de sucesso. Chegamos ao final do nosso 6º episódio. Muito obrigada pela participação, Mariana. Muito obrigada, Mariana. Foi muito legal aí compartilhar tudo que você compartilhou. Então, queremos realmente te agradecer aí pela participação. Bom, eu agradeço a participação aqui, de me convidarem. Foi muito gostoso. Um bate-papo é sempre bom. Eu adoro me conectar com as pessoas. Então, quem quiser também pode me procurar no LinkedIn. Que é como eu falei, gosto muito da troca, principalmente entre mulheres, uma apoiando a outra.